Graça e paz, queridos do Senhor. Bem-vindos vocês que estão conosco esta noite. Vamos em breve anunciar mais um culto. Vamos iniciar na presença do nosso Deus, convidando a Ele para estar conosco. É mais um culto de louvor e adoração a Ele, rendendo graças, honras e glórias, porque Ele é Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória te damos, Senhor. Bem-vinda, Márcia Barreto. Aleluia. Oh, Deus. Você que está se chegando agora, venha unir-se a nós. Vamos estudar a palavra de Deus, porque eu sei que o Senhor tem algo especial a falar aos nossos corações esta noite. Bem-vindo, pastor Pedro Martins. Uma honra tê-lo conosco. Amadeu. Bem-vindo. Maria, oh minha amada. Saudade, bem-vinda. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amada Elvira, bem-vinda. Bom ter vocês aqui conosco. Aleluia. Que você possa nesta noite refletir sobre a palavra de Deus. E juntos nós vamos aprender sobre ela. Aquilo que o Senhor tem reservado para as nossas vidas neste momento. Irmã Jaqueline, lá de Maceió, bem-vinda, paz, minha amada. Aleluia, Jesus. Aquieta o seu coração neste momento. Pare aquilo que você está fazendo. É um tempo de reflexão na palavra de Deus. É um tempo onde nós vamos nos dedicar agora a Ele, a ouvi-lo, a aprender dEle, a receber dEle. Que você possa, neste momento, cessar o seu coração, aquietar a sua alma, estar na presença do Pai, buscar a presença dEle neste momento para te encher, para trazer refrigério ao seu coração. Em nome de Jesus. Aleluia. Quero convidar você a orar nesse instante. Baixe a sua cabeça. Vamos juntos orar ao nosso Deus. Colocar as nossas vidas no altar dele. Em nome de Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Deus de amor. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos, ó Pai. Te glorificamos porque o Senhor é o soberano das nossas vidas. O Altíssimo, digno de toda adoração, de toda honra e de toda glória. Nos colocamos na sua presença neste momento, pedindo a Deus, fica conosco, toma a direção de mais este culto da Escola Bíblica. Em nome de Jesus, Pai, que a vontade do Senhor se cumpra em tudo aquilo que nós tratarmos aqui. Toma, Senhor, aqueles que estão nos seus lares, em local de trabalho, retornando para as suas casas. Alcança, Senhor, a cada um. Que o Senhor possa tocar nas vidas neste momento, naqueles que estão buscando em Ti o socorro, como a Sua palavra diz que o Senhor é o socorro presente, o refrigério aos corações. Em nome de Jesus, fica à vontade no nosso meio. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Neuza Valim, oi querida, bem-vinda, viu? Você que está morando aí na minha terrinha agora, é muito bem-vinda aqui conosco, tem nos acompanhado e estou muito feliz em tê-la conosco. E há muito tempo nós nos conhecemos e não nos vimos mais, mas eu sei que você tem acompanhado pelo Face o ministério, o trabalho que a gente tem feito dentro dele. Obrigada pela sua presença aqui. Aleluia. Eu quero, neste momento, convidar você a abrir a sua Bíblia, a Josi, que também está aqui conosco, Raquel, a todos aqueles que estão entrando neste momento, que estão se achegando. Bom demais ter vocês aqui. Saudade, Josi, saudade de todos vocês. A gente está sentindo muita falta de estar perto da igreja, do povo de Deus, né?
e de cada um dos amigos que tem estado conosco também, mas eu vejo que é um tempo novo. Eu vejo que esse tempo é um tempo onde o Senhor está estreitando as amizades, está trazendo relacionamentos novos, está solidificando outros, e a gente vai aprendendo até a valorizar mais as amizades, aqueles que às vezes estavam mais distantes, estão mais próximos hoje. Então é muito bom ter a presença de vocês conosco. Nós estamos caminhando da mesma forma, o Senhor continua operando do mesmo jeito, porque a igreja somos nós. Vamos então passar para a palavra desta noite, que está lá no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 14. Mateus 6, de 5 a 14. Você que está com a sua Bíblia aí, dá um tempinho para você abri-la. O tema dessa palavra: benefícios da vida devocional com Deus. O que seria a vida devocional com Deus? O devocional com Deus nada mais é do que tirar um tempo para estar na presença do Senhor, para buscar o Senhor, em leitura, estudando a palavra, em oração, em reflexão na palavra. Então isso é devocional. E esse é um tempo que nós devemos ter todos os dias com Deus. A devocional é um tempo de oração, leitura, é um tempo a sós com Deus. É um tempo que deve ser prioridade nas nossas vidas. Bem-vinda, querida Vanessa. Bom ter você aqui, minha aluna amada. Gabriele Breda, que também está aqui conosco. Aleluia. Bem-vinda. Vamos então ler o texto de Mateus 6. Mateus 6, de 5 a 14. Você que está com a palavra aí, pode abrir também. Irmão José Antônio, bem-vindo. Deus abençoe. Mateus 6, de 5 a 14 diz: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. 6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, e fechando a sua porta, ora a teu pai, quem vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não os induza à tentação, mas livra-os do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Em uma das ministrações anteriores, nós falamos um pouco sobre a oração do Pai Nosso, a importância dela nas nossas vidas, mas hoje a gente vai falar da importância da devocional, do tempo a sós com Deus, do tempo de leitura, de oração, de reflexão com o Senhor. E aqui nesse texto nós vimos que naquela época, algo que a gente vai refletir agora, naquela época e hoje. Naquela época, alguns líderes e algumas pessoas, e não eram poucas, que queriam ser vistas orando, queriam ser vistas como santos, queriam ser vistas como perfeitas.
e elas oravam no templo e oravam em pé e levantavam a sua voz e se posicionavam para chamar a atenção. E não que haja algum problema de orar no templo, de levantar a sua voz, nenhum problema. Mas a forma como se orava, o modo como elas se apresentavam na casa do Senhor, era uma forma um modo de que levasse a chamar a atenção, se destacando das demais pessoas. Então as pessoas que estavam ali ficavam meio que impressionadas com aquele comportamento, com aquela prática. Por quê? Porque elas estavam ali para dizer que elas eram melhores, porque elas oravam mais, porque elas se posicionavam na oração, porque elas levantavam a voz. Então, a forma de se apresentar a Deus. Isso é muito importante. É sobre isso que a gente vai refletir nessa devocional. O que é importante de fato eu oferecer ao meu Deus? Orar, levantar a voz para orar, orar de pé, orar sentado, orar deitado, isso não tem nenhum problema. O problema é como eu oro. E Jesus conhece a intenção dos nossos corações. E Ele ensinou ao povo como orar. Na realidade, Ele conhece porque Ele é Senhor. E Ele quis mostrar para o povo que a essência da oração é que é importante. O objetivo da oração é que é mais importante. E esse objetivo, ele não está num ato público. Ele não está numa posição onde você se encontra. Ele não está numa condição de você estar ajoelhada, de pé, sentada. Não. É claro que quando nós falamos com o Senhor, é comum, se nós temos condição, de fazermos isso de joelho ou em reverência a Deus, curvarmos a nossa cabeça em reverência a Ele. Tudo isso é muito importante. Mas isso não pode ser para impressionar pessoas. Por quê? Porque a nossa comunicação com Deus é que precisa ser ativada e que precisa ser mobilizada com a nossa oração. Então, a minha oração, aquela que eu oferto a Deus, eu preciso de fato entregar esta oração a Ele, porque Ele conhece o meu coração. E Ele sabe se eu oro para impressionar aqueles que estão ouvindo, que estão ao meu redor, ou se eu oro de fato para agradar a Ele. Então, essa é a grande diferença, porque na realidade as pessoas muitas vezes buscam chamar atenção. E quando eu disse assim que lá atrás, líderes, homens, sacerdotes, as pessoas de um modo geral, algumas, e não eram poucas, oravam de um modo a chamar a atenção. Será que hoje isso não acontece ainda? Sim, claro que acontece. Acontece muito nas igrejas, em locais públicos, em cultos, em congressos, e a gente ainda vê isso. Infelizmente, a gente ainda vê esse tipo de coisa. Então, eu não preciso falar com Deus de um modo que todas as pessoas sejam chamadas a atenção para mim. Por quê? Porque eu estou ali para adorar a Deus, e a atenção é a Ele, a honra é a Ele, a glória é a Ele, o louvor, a adoração, tudo é a Ele, e nada a mim. Então, é importante focar nessa posição. Por quê? Porque nós falamos aqui, inclusive no versículo 7, ele fala, eu queria voltar aqui para citar com vocês sobre a oração repetitiva. E orando não useis de vãs repetições. Então, a oração repetitiva, não há necessidade de fazer oração repetitiva. Por que a oração repetitiva? Porque na realidade eu posso pedir para Deus mais de uma vez, fazer o mesmo pedido. Isso eu devo fazer, porque a Bíblia diz que eu preciso perseverar em oração. Então não há nenhum problema de eu fazer mais de uma vez um pedido. O que não há necessidade é de ficar fazendo oração repetitiva ao Senhor. Por quê? Porque eu busco ao Senhor e quando eu coloco para Ele, a palavra dele já diz que eu falei com Ele, eu devo esperar nele, eu devo perseverar em oração. E quando eu falo uma única vez, o Senhor já entende. Então eu não preciso ficar várias vezes, eu preciso abrir o meu coração. Isso é orar. Orar é falar com Deus. Orar é ter um relacionamento com o Senhor. Orar é ter liberdade para compartilhar com o Senhor aquilo que está no meu coração. E o devocional, esse tempo especial é para isso. É para ter esse tempo de oração com Deus. Por quê? Porque Jesus deseja que as nossas orações
sejam apresentadas a Ele com corações sinceros. Então, olha que interessante. Se eu estou num local orando para chamar a atenção de pessoas, eu não estou com o coração sincero, eu estou orando para pessoas. Então, eu preciso orar para o Senhor. E Ele sabe como é que o meu coração está sendo apresentado a Ele, porque Ele é onisciente, Ele sabe o que eu estou pensando, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Então, essa é a grande diferença, como eu me apresento a Deus na hora de orar. Eu já falei em outros cultos que antes de orar, é interessante eu apresentar ao Senhor meu pedido de perdão, é confessar pecado. Senhor, perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados, porque eu fiz isso, e enumere os seus pecados ao Senhor. Importante. Não é aquela pessoa que vai deitar e fala, Senhor, perdoa todos os meus pecados hoje. Amém. Não. Que pecados? Eu preciso colocar para Deus quais são os pecados. Até porque Ele sabe, mas Ele quer saber como é que está o meu coração em relação àquilo que eu fiz. Então eu preciso falar isso com o Senhor de um a um, pecado por pecado. Mas Senhor, me perdoa porque hoje eu pensei mal do irmão, eu desejei mal a ele, eu falei uma palavra pesada. Então eu preciso falar ao Senhor do que é que eu estou precisando de perdão. Por quê? Qual foi a minha falha neste momento? Onde eu errei? Por que eu estou necessitada do perdão dele? Então, refletir sobre isso. Orar é me dirigir a Deus. Orar é abrir o meu coração e alinhar a minha comunicação com o Senhor. Alinhar a minha comunicação com Ele. Como é importante, às vezes a gente busca alinhar o nosso relacionamento com as pessoas e estreitar a nossa amizade, compartilhar situações. Não porque tal pessoa é minha amiga e eu tenho um relacionamento bom com ela, mas eu preciso lembrar que Jesus é o nosso maior amigo. É o nosso amigo fiel, é o nosso amigo de todas as horas. Porque existem amigos fiéis? Existem, mas amigos que têm a vida deles, a casa deles, o canto deles e que nem sempre eu vou ter a presença deles. Outra coisa, eles não sabem 100% quem eu sou. Só Jesus conhece o seu coração, queridos. Só Jesus sabe quem realmente nós somos, de fato. Ele é o nosso grande e verdadeiro e fiel amigo. E será que como igreja nós temos orado o suficiente? Agora eu quero abrir um parêntese aqui. Nós estamos vivendo hoje, voltando para a situação da quarentena, mais um momento difícil nessa quarentena, talvez na nossa vida o mais difícil. E é um tempo onde você vê as pessoas diferentes. Hoje eu falei com uma pessoa, pedi uma informação para ela, pensei que era uma pessoa aqui da região, ela era de São Paulo, ela me passou a informação. E aí eu disse, me perdoe, eu pensei que você fosse da região. Ele falou comigo de um jeito tão quebrantado, que eu falei, Deus, o Senhor está fazendo uma obra maravilhosa na vida do povo de Deus, do ser humano como um todo. Mas ele falou assim, mas Jesus te abençoe e que você consiga esse objetivo. E falou. Mas você via que ele estava ali como um profissional, mas alguém de fé, alguém que tem exercitado a sua fé. Será que como igreja do Senhor, porque igreja nós sabemos que somos nós, igreja não tem nome. A igreja de Jesus não tem nome, não tem placa. É a igreja que serve a Ele. Em espírito e em verdade, Ele é soberano sobre cada um de nós. Então, a igreja do Senhor, eu sou a igreja, você é a igreja, cada um de vocês é a igreja. E como é que a igreja tem se comportado hoje diante do Senhor? Como é que nós temos colocado o Senhor nas nossas vidas? Qual é a liberdade que Ele tem tido de andar conosco, de observar o que fazemos e de aprovar o que fazemos? Essa é a diferença. Porque às vezes Ele observa, mas Ele respeita a nossa decisão e posição. Mas nós temos deixado, temos permitido que o Espírito Santo conduza a nossa vida? Conduza tudo o que realizamos? Será que como igreja a nossa oração tem chegado até o Senhor? A maior necessidade da igreja hoje, não a real, mas a que a gente ouve falar, que são métodos novos.
Nós vamos implantar um método agora que a igreja vai encher, que as pessoas vão ficar quebrantadas, que o Espírito Santo vai operar na vida delas. Ou, nossa igreja precisa de dinheiro, a gente precisa ganhar bastante dinheiro, porque aí nós vamos fazer uma obra grande, vamos comprar tantas coisas, vamos conseguir tantas coisas. A obra de Deus não é só isso. Isso não basta. Aliás, isso não é tudo. Se Jesus não estiver em nós, nos projetos que nós sonhamos para que o reino dele cresça, para que as vidas se multipliquem na presença dele, para que eu e você possa ser um pescador de almas, não adianta dinheiro e nem método. Jesus tem que ser aquele que está à frente. Jesus tem que ser aquele que apoia. E métodos jamais podem ser superiores à palavra de Deus, porque às vezes existem métodos, sistemas que a gente vai criando para tentar fazer com que a obra de Deus cresça, e esses métodos começam a idolatrar o homem, começam a colocar o homem em posição de honra e destronar o Senhor. Então eu preciso ter discernimento para saber o que é que eu, como igreja, posso fazer para que o reino de Deus cresça, para que a obra de Deus se multiplique. Eu quero dar a minha contribuição. E nesse tempo agora de quarentena, onde as pessoas têm buscado mais ao Senhor, é um tempo onde nós temos conseguido refletir o quanto nós precisamos mudar, quanto cada um de nós precisa melhorar, quanto as nossas vidas precisam mudar a rota, mudar a direção. Nós estamos com a mente focada nas coisas do mundo, e as coisas do mundo são passageiras. As coisas do mundo são enganosas. As coisas do mundo nos convencem naquele momento. Mas nós precisamos entender e focar na eternidade, na glória de Deus, porque tudo isso vai passar. Um dia tudo isso vai se acabar. E nós vamos partir daqui. E para onde nós vamos? É importante pensar nisso. Para onde nós vamos? Aquilo que nós realizamos aqui, certamente é o nosso pré-requisito para ir para a glória, para estar na presença do Senhor. É o nosso passaporte, é o nosso aval para estar na presença do nosso Deus. Então, como é que a igreja tem se portado? Do que será que a igreja precisa? De novos métodos? De maior aquisição financeira? De mais dinheiro? Não. Exatamente de oração. A igreja precisa orar. Eu preciso orar mais. Você precisa orar mais. Cada um de nós que está aqui precisa entender a importância da oração. Mas eu não sei orar como esse povo ora. Eu já compartilhei que eu tinha dificuldade de orar quando eu comecei a servir a Deus, porque eu ouvi as pessoas falarem tanto de Bíblia, eu falava, eu não vou conseguir aprender isso nunca, eu não vou nem abrir a minha boca aqui. Não importa. Não é falar de Bíblia, é viver a palavra de Deus. Não é decorar versículos, é viver a palavra de Deus. Não é orar bonito, é viver a palavra de Deus. E isso eu só posso ter se o meu coração estiver na presença dele. Se ele estiver em acordo com aquilo que eu estou vivendo. Se ele realmente aprova as minhas práticas. E a nossa incredulidade tem limitado o agir de Deus. A nossa incredulidade tem limitado o trabalhar de Deus como igreja. Por quê? Porque nós temos colocado algumas coisas para o Senhor fazer e outras nós fazemos. Nós temos colocado, imposto condições ao Senhor para que Ele trabalhe, para que Ele haja quando eu desejo que Ele faça isso. Quanto precisamos refletir sobre isso? Quanto precisamos focar naquilo que eu de fato tenho permitido Deus trabalhar em mim, pedindo que o Senhor tire de mim aquilo que ainda necessita ser tirado, removido, substituído, transformado pelo poder dele. Que importante é isso na nossa vida, deixar Deus trabalhar em nós com liberdade, mas para isso eu preciso permitir que Deus arranque do meu coração todo o lixo, todo o ressentimento, todas as pessoas que estão guardadas ali, com reservas. Por quê? Porque Deus não pode atuar no meio do lixo. O Senhor não pode trabalhar no meio do lixo.
O meu coração precisa estar limpo para que o Senhor circule por ele e toque onde ele quiser e tenha liberdade para mexer no que ele quiser. Se você tem pessoas aprisionadas na sua vida, reflita sobre isso. Antes de orar a Deus, antes de se colocar diante de Deus, libere essas pessoas. Eu não estou dizendo isso para dizer que você é uma pessoa que está impura, que é uma pessoa que não pode orar a Deus. Nós vamos ainda um pouquinho mais a fundo, depois você vai ver. Qualquer um de nós pode se achegar à presença do Pai. Mas como nós chegamos é que importa. Eu preciso pedir que o Senhor arranque de mim toda a raiz do pecado, todo o mal que possa estar ali, reservado, guardado, antes de apresentar ao Senhor a minha oração. Importante. Reflita sobre isso. Como é que você tem chegado à presença do Senhor para orar? Com o coração limpo? Com todas as pessoas liberadas e sentimentos liberados? Porque eu preciso chegar assim, para que o Senhor ouça de fato aquilo que eu tenho a dizer. Ele está disponível. Quem não está, muitas vezes, somos nós. Em 1 Tessalonicenses 5,17 diz que nós devemos orar sem cessar. Orai sem cessar. Então é orar em todo tempo. Em tempo e fora de tempo, eu tenho que estar em oração. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo de orar. Olha em espírito. Em espírito também eu oro. Porque o Senhor sabe daquilo que eu estou pensando. Então você também tem oportunidade de orar em espírito. Você não precisa abrir a boca, falar aquilo que você quer falar para Deus. Mas você também pode orar em espírito se você não pode orar da forma como você deseja naquele momento. A oração sincera, de coração limpo, nos coloca à vontade diante de Deus. Oração sincera, coração limpo. Foque nisso, foque nisso. Deus aguarda a posição da igreja. Deus aguarda a sua posição para orar, a minha posição para orar. A nossa posição como igreja do Senhor. Isaías 55:6 diz: buscai o Senhor enquanto se está perto, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Queridos, este é o momento. Amanhã pode não dar mais tempo. Nós nem sabemos se amanhã vamos estar aqui. Então a hora é agora. Busque ao Senhor agora. O momento é esse de oração. E eu quero citar 3 pontos. O primeiro dele, a oração. Primeiro, é falar com o Pai. Lucas 11:1 diz que Jesus ensinou os seus discípulos a orar. Os próprios discípulos pediram a Jesus: nos ensina a orar, Senhor. Nós queremos aprender a orar. E o Senhor instruiu os seus discípulos a orar como João, inclusive ele citado. E o Senhor instruiu os seus discípulos. E ensinando a ele: Pai nosso que estás no céu. Você já entendeu a profundidade de Jesus orando com seus discípulos quando ele diz: Pai nosso que estás no céu? Ele falando aos discípulos que o Pai de todos estava no céu. Que o Pai de fato estava nos céus. Que Deus é o nosso Pai, inclusive dele e nosso. Então, olha a forma de Jesus orar, a humildade do coração dele. Em João 10:30 diz mais: eu e o Pai somos um. A palavra de Deus ali em João 10:30, quando o Senhor diz: eu e o Pai somos um. Jesus e o Pai somos um. Isso é momento dele dizer da intimidade dele com o Pai. Você tem conseguido ser um com o Senhor? Você tem conseguido ter intimidade com o Senhor ao ponto de falar: eu sou um com o meu Jesus, eu sou um com o meu Pai? Importante, ser um é algo muito profundo. Não devemos buscar presentes de Jesus, mas devemos buscar nele aquilo que mais importa nas nossas vidas. É a fala dele, é ouvi-lo falar, é poder compartilhar com ele as nossas vidas. Como Maria escolheu ficar aos pés de Jesus, enquanto Marta optou por cuidar da casa, preparar o alimento para servir a Jesus. Maria
escolheu ficar pertinho de Jesus. Será que Marta estava errada? Não, Marta não estava errada. Ela estava, na realidade, se preocupando em receber Jesus na sua casa. Mas Maria estava preocupada em receber Jesus nela. Ela queria o aprendizado. Ela queria o privilégio de aprender com aquele que estava ao lado ali. Ela queria usufruir daquela... Perdão. Ela queria usufruir daquela oportunidade de estar com Jesus dentro da sua casa, ensinando. Então, a gente não pode deixar passar nenhuma oportunidade. Isso é tempo de qualidade. O discipulado nos permite ter esse tempo de qualidade, onde eu vou usufruir da presença do Senhor, falando comigo e me dando a oportunidade de falar com Ele também. Olha que importante. O ponto 2, a importância do jejum. Jejum o que é? Jejum é se abster, é deixar de comer alguma coisa parcialmente ou totalmente por algum tempo. Mas como é que o jejum acontece? Tem pessoas que conseguem fazer o jejum de 24 horas, tem pessoas que fazem 12 horas, tem pessoas que tiram um determinado tipo de alimento, mas eu preciso saber como é que eu faço o jejum. Como é que eu me apresento a Deus através do jejum? Porque não adianta falar, hoje eu estou de jejum. Ô, vizinha, hoje eu estou de jejum. Gente, eu já estou de jejum. Até porque não interessa a ninguém saber que você está de jejum. Você nem deve comunicar, se não houver necessidade. Mas como está o seu coração para aquele jejum? O jejum é um tempo especial. O jejum é um tempo onde eu busco a santidade do meu Deus. Eu estou na presença dele. Não é um tempo de xingar, de falar palavrão, de ofender o outro, de gritar com o outro, de pensar mal, de amaldiçoar alguém. Então, jejum, eu preciso vigiar muito a minha mente e as minhas palavras, especialmente a mente. Por quê? Porque a mente, normalmente, às vezes eu nem falo, mas eu sinto algo em relação a alguém. Então eu acabo ficando da mesma forma. E o jejum, na realidade, é um tempo de santidade. Então eu preciso me preocupar. Como é que eu trabalho esse jejum em mim? Qual é a finalidade desse jejum? A principal dessa finalidade, é trazer a presença do Senhor mais em mim. É alinhar a minha vida com Ele. É estreitar o nosso relacionamento. Então o propósito bíblico do jejum é abrir mão do alimento que o corpo precisa na realidade, mas com o propósito de buscar ao Senhor. Por quê? Se eu não tivesse propósito de ler Bíblia, de orar, de estar ali centrado na presença do Senhor, eu estou fazendo jejum para emagrecer. Eu estou fazendo greve de comida. Então, não tem fundamento. Eu conheci algumas pessoas que falavam de fazer jejum de Daniel, de 21 dias. E falava, eu preciso emagrecer um pouco, vou fazer jejum de Daniel. Dá licença. Na realidade, jejum de Daniel é bênção? É bênção. Mas eu não posso fazer jejum com o propósito de perder peso. Para Deus isso não é recebido. Isso não é apresentar a Deus esse momento. A minha vida nesse dia. Tirar alguma coisa que eu preciso. Não, o jejum é algo para me santificar, é algo que na realidade vai trazer, vai estreitar o meu relacionamento com o Senhor. Ele vai estreitar, ele vai acrescentar a minha vida. E Deus quer nos despertar, porque o jejum é uma arma poderosa. Hoje a gente quase não ouve as pessoas mais dizer que estão jejuando. E o jejum é uma arma poderosa do crente. Tem pessoas que dizem assim, eu não gosto de fazer jejum, pastora, porque quando eu faço jejum vem tanta luta. Pera lá, vem luta, vem, mas o jejum é para te fortalecer na fé. Com que propósito você está fazendo esse jejum? Você está orando mais, lendo mais a Bíblia, mais na presença do Senhor, deixando esse dia para Ele. Você está se alimentando da palavra dEle, se fortalecendo na fé. Vem mais luta, mas do jeito que vem elas vão voltar. Vai cair por terra. Por quê? Porque eu estou lavada e remida no sangue do Senhor. O Senhor está me fortalecendo através desse tempo de jejum. Não tenha medo de jejuar. Se você de fato se consagra a Deus,
Tire esse tempo para estar na presença dele. Isso faz toda a diferença. E a Bíblia cita que muitos jejuaram. Josafá, ela cita vários personagens bíblicos. Josafá, Esther, Daniel e a própria igreja lá de Coríntios 13 também jejuou. Então os povos já tinham essa prática de jejum. E Jesus, o próprio Jesus o praticou. Lá em Mateus 4 fala do jejum de Jesus. Então Jesus também se santificava através do jejum. Jejum não mudará a Deus, tenha certeza disso, até porque ele não precisa de mudança. Quem precisa de mudança somos nós. Sempre. Sempre tem algo a ser feito nas nossas vidas. Sempre. Então é importante nós lembrarmos que Jesus não precisa de transformação, mas eu e você, sim. Então busque isso no jejum, mudança na sua vida. O jejum atrai bênção para você. Às vezes as pessoas não jejuam de medo que depois do jejum vem o ataque. Eu vou atacar e vem o contra-ataque, né? Eu ataco a força das trevas, eu oro, eu clamo, eu determino, mas depois vem o contra-ataque. Você está firmado na rocha, você está fortalecido no jejum. Não tema, se levante em autoridade. Não precisa temer, você se alimentou da palavra de Deus. Então, o importante é isso. A gente às vezes se preocupa com o alimento físico, mas o espiritual nós vamos deixando lá quem? Lá atrás. E vamos nos fragilizando espiritualmente. E o ponto 3 e o último, a meditação na palavra. Eu quero ler para vocês agora Josué 1:8. Josué 1:8. Josué 1:8, que diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto está escrito nele, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirá. A palavra de Deus é muito clara. Não te apartes do livro da lei. Não te apartes da palavra de Deus. Por quê? Porque o Senhor tem bênção para aquele que caminha na presença dele. Aquele que busca, através da palavra, a sua condução, o seu manual diário de vida com Deus. Então essa é a grande importância. E ele cita no final, né? O teu caminho será conduzido por ele. Prudentemente o Senhor te conduzirá. Pensa nisso. Ele é um Deus de cuidado. Ele é um Deus de amor. E se eu não tenho tido disposição para oração, eu preciso orar ao Senhor e pedir isso a Ele. Eu preciso orar ao Senhor e pedir: Senhor, me dá ânimo para ler a palavra, me dá ânimo para orar, desperta o meu coração, Senhor. O salmista disse lá no Salmo 1:2, quando ele cita que nós precisamos ter prazer na lei do Senhor e nela meditar de dia e de noite. Será que meditar na palavra de Deus tem sido algo prazeroso a você? Tem pessoas que me dizem: eu não consigo ler a Bíblia. Toda vez que eu leio a palavra de Deus, eu tenho sono. Eu começo a ler e eu já durmo. Aí eu tenho sugerido: procure ler em outro horário, não no horário de dormir, não no horário que você está cansada. Procure buscar um horário onde você está desperto. O ideal é ler pela manhã, depois que você já levantou, já saiu da sua cama. Por quê? Porque isso vai nos motivar. Você acorda melhor de manhã, com mais disposição. E quando nós refletimos aqui, nós vimos que a palavra de Deus é para ser meditada dia e noite, em tempo e fora de tempo. E aquele que medita continuamente na palavra de Deus é como uma árvore que o vento, não importa a força dele, não consegue derrubar. Você tem passado por grandes vendavais, o vento tem batido em você, tentado te balançar, te jogar no chão, e você tem lutado contra esse vento para ficar de pé. Você tem lutado para se permanecer na presença do Senhor.
quê? Porque aquele que busca refletir na palavra de Deus, que busca estar na presença do Senhor, o vento pode até bater, você pode até sentir a presença desse vento te tocando, mas este vento não vai te derrubar. Porque a palavra de Deus diz que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Que você possa refletir sobre isso. Por quê? Porque as raízes do coração, da alma, precisam estar firmadas em Deus. Onde estão firmadas as suas raízes? Se elas estiverem na sua força, na sua vontade, no seu querer, certamente elas estão superficiais. Em breve, por qualquer vento, você vai cair. Por qualquer vento, você vai perder as forças. Então, eu preciso me firmar na presença do meu Deus. E uma devocional profunda, uma devocional que me leva à presença do meu Deus, é uma devocional onde eu gasto tempo de qualidade com Ele. Onde eu busco a presença dEle, onde eu deixo tudo o que eu estou fazendo. E ela certamente, ela vai acrescentar à minha vida estabilidade, ousadia, paz, coragem, disposição para prosseguir. Já estamos encerrando. Separe um período regular da sua vida para orar. Lembre-se que a devocional é um período diário. A devocional não é uma vez por semana. A devocional é um tempo diário com Deus. É um tempo a sós com Deus. Então se programe. Que tal agora, nesse tempo de quarentena, você deixar esse tempo separado, começar a ter essa prática agora? Mas não adianta você se planejar agora, se programar para fazer a devocional às 9 da manhã, se você sabe que quando você retornar à sua atividade às 9 da manhã, você estará no trabalho, numa atividade, na escola. Então procure já pensar no seu horário de retorno e se programe, comece a fazer essa programação de devocional. Como se você estivesse agora na sua atividade de todos os dias. Porque quando retornar, você só vai dar continuidade a isso. Priorize as coisas de Deus. Nós precisamos da presença dEle, da graça dEle sobre a nossa vida. Medite na palavra. Ore, adore ao Senhor. Mateus 6,6 diz: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a sua porta e ore em secreto. Então, olha aqui que versículo para dar completamente o contraste do outro que nós iniciamos hoje, que também é de Mateus, mas que diz que os fariseus, aqueles que estavam nos templos, oravam em voz alta, de pé, para que todo mundo visse. E aí a palavra de Deus diz que quando eu quero falar com Ele, eu não preciso falar para gente, eu quero falar com Deus, eu vou orar agora. Eu vou para o meu cantinho, eu vou para o meu quarto. Se eu estou no trabalho e eu quero falar com Deus, eu vou para o banheiro, eu dobro o meu joelho, eu busco um lugar em secreto para falar com Deus. E a Bíblia diz: ore a seu Pai, que Ele, que está no secreto, vai estar ali com você e vai falar ao seu coração. Ali nós derramamos o nosso coração diante de Deus. Nós somos tratados por Ele, guiados por Ele. Neste momento eu quero convidar você a orar. Quero agradecer aqui a todos esses amados que estão conosco. A Renata, ela disse que eu nunca falo dela, que ela está lá em Cunha. A Neuza Valim, que continua aqui conosco. A Renata, que está lá de Cunha. Edelci também, prazer ter conosco. E cada um de vocês que entraram nesse dia, Vanessa, Josi, cada um de vocês que está junto para compartilharmos deste momento. E eu quero agradecer a sua presença e eu quero que você coloque diante de Deus agora a sua vida. Que você possa falar para o Senhor qual é o propósito que você vai fazer com o Senhor de orar agora, de buscar a presença dEle através da devocional. Eu creio que cada um de vocês entendeu sobre essa devocional, a Regina também, que está conosco, e que você possa refletir sobre ela agora. Que você possa ver de que forma você pode apresentar-se mais na presença do Senhor. Fátima Romano também, querida, saudade de você, um abraço. Então, que você possa falar para Deus o que fazer para ter mais proximidade com Ele. Amém? Baixa a sua cabeça, vamos orar. Deus poderoso, de graça, de amor,
Obrigada, Deus querido, por essa palavra, por essa reflexão que o Senhor trouxe aos nossos corações esta noite. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos levou a entender que nós podemos ofertar mais do nosso tempo ao Senhor, que através da devocional nós podemos buscar mais a sua presença e nos fortalecer mais com a sua palavra. Que o Senhor venha ministrar sobre nós aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que seja o Senhor o nosso condutor, que seja o Senhor a se revelar a nós em cada devocional. Ó Senhor, nos ajuda a administrar o nosso tempo para priorizar esse tempo de devocional. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro neste momento por cada vida que está conosco, por cada pessoa que entrou nesta noite aqui online, pelos familiares de cada uma delas, pelos pedidos de oração de cada uma delas. Eu peço que o Senhor visite os corações daqueles que estão aflitos, que estão desanimados, abatidos, porque eu sei, a sua palavra diz que o Senhor é Deus, o soberano, e eu creio que o Senhor está no lar de cada pessoa, melhor ainda, no coração de cada um. Se você tem sentido que as forças estão se indo, que você está desanimado e abatido, lembre-se de que o Senhor é aquele que fortalece o fraco. Ele dá força àquele que está desanimado e abatido. E é isso que o Senhor tem para a sua vida. Mas não tem como nós nos fortalecermos se nós não buscarmos a base, a fonte de água da vida que é o Senhor. Busque a presença dEle, busque o Senhor em todo o tempo. Se você quer realmente ver resultados na sua vida, se aproxime do Senhor, busque a presença dEle em todos os dias. Busque estabilidade, busque santidade, jejue mais, ore mais, consagre a sua vida a Ele. Em nome de Jesus, ó Deus, eu abençoo a cada um aqui presente. Eu também te agradeço, ó Deus amado, pela vida do Rafael, que estávamos orando por ele, a sua mãe, a Raquel, que está sempre aqui conosco. Eu quero agradecer, ó Deus, porque os exames dele têm caminhado bem, o médico está com expectativa dele ficar muito bem, em breve ele já está com um tratamento a cada dia melhor. Na presença do Senhor eu sei que as coisas se tornam mais fáceis, continua sustentando ele e em breve nós vamos estar com o testemunho de cura total do Rafael. Ele continua tomando medicamento, mas o tratamento está cada vez melhor. Eu creio que o Senhor não faz nada e para no meio, o Senhor faz e concretiza a obra. Eu te agradeço pela vida dele. Também, ó Deus, eu quero testemunhar aqui sobre a vida da Helena. Obrigada pela vida dessa bebê que esteve de alta hoje, já foi para casa com seus pais. Ó Deus, continua abençoando o lar deles, ela, os seus pais, os familiares, avós, tios, a cada um. Nós sabemos que é uma jornada grande, a caminhada da Helena nesse tratamento, mas que o Senhor venha sustentá-la. Ela cessou agora a primeira sessão de quimioterapia e deve retornar para a segunda, mas eu sei que quando o Senhor está em nós, nós somos fortalecidos. Que o Senhor venha, Senhor, guardar a Helena e fortalecer, Senhor, essa família, cada um deles. Em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor venha sobre cada um desses pedidos. Te agradeço também pela vida da avó Luzia. Obrigada, Deus, pelo milagre de vida a cada dia nela. E por cada um desses amados que está conosco aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus queridos, eu quero dizer para vocês que nós teremos neste sábado mais um culto online de casais. E nós vamos estar juntos aqui num momento muito especial. Gostaria de convidar vocês casais, você que o seu cônjuge não vai poder, você que deseja estar junto, que você se organize para participar. Muito bom, nós tivemos o primeiro na semana passada, foi uma bênção, junto à Igreja Batista Filadélfia de São Caetano, tivemos mais de 1000 visualizações, as pessoas estão nos procurando para orientação, com dificuldade de relacionamento, então assim, é o que eu disse lá no culto, nós não temos uma fórmula para ser feliz, mas nós temos o desejo de compartilhar experiências, de compartilhar o que a palavra de Deus diz, porque o nosso manual é a palavra de Deus. Esteja conosco no sábado, às 18 horas,
para mais um culto, não, 19, perdão, domingo que é 18. No sábado às 19 horas, eu aguardo vocês para mais um culto de casais, uma live de casais. E no domingo, nosso culto às 18. Deus abençoe você e a sua casa, em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos. Obrigado por estar conosco. Cibele, beijo. Beijo a todos vocês, queridos. Ivanira, olha lá, Ivanira também conosco. Ivanira Camargo, beijo no coração. Deus abençoe.